Amém, povo de Deus, paz do Senhor a todos vocês aí que estão me assistindo aí, pessoas que me seguem aí no meu Instagram. Hoje estamos aqui, trazendo uma mensagem do Senhor aos nossos corações. E hoje o texto hoje que nós vamos falar, ele está lá em Lucas 15, 18. Todos já conhecem essa história, é a história do filho pródigo. Eu já vi muitos trazer uma mensagem falando do filho pródigo que saiu de casa. Outros falar do irmão mais velho que ficou. Mas hoje também já ouvi falar sobre o pai que representa Deus, que tem um coração misericordioso e sempre está de braços abertos para receber de volta aqueles filhos que saem da casa dele e vão embora. Mas hoje a razão, hoje o texto, hoje a mensagem que vai ser dita, o tema dela diz assim: razões para voltar. E lá em Lucas 15, 18, lendo o texto, dando continuidade aqui no texto, na palavra de Deus, diz assim, Lucas 15, versículo 18: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. 19: não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Este texto nos lembra a palavra de Isaías. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Já conhecemos essa história por vários anos. E hoje vamos analisá-las à luz da pergunta: e se ele insistisse em permanecer na sua atitude, afastado da casa? Nós sabemos, irmãos, que porque lá fora há comida de porco e em casa há pão. O moço desejava fartar-se como alfarrobas. Todos nós sabemos que a história do filho que chegou diante do pai e pediu a sua herança com o pai em vidas. Só que essa atitude dele foi curiosidade de conhecer o mundo lá fora, saber as coisas como que era lá fora. Então ele teve essa iniciativa aí de aproveitar aquela situação, aquele momento, não deu tempo de esperar, como muitos dizem que a herança a gente recebe quando o pai morre, né? Mas ele pegou essa herança em vida. E o pai, muito cuidadoso, decidiu aceitar a proposta dele. E deixou que ele fosse lá ter a sua própria experiência. E nós sabemos, irmão, que quando a gente vive debaixo de uma proteção, de um cuidado, de um pai, a gente sabe que quando a gente sai da casa dos pais, a gente passa pelo momento de responsabilidade, de arcar com seus próprios compromissos. Então, naquele momento que ele estava tendo aquele dinheiro, estava tendo aquela herança que o pai tinha dado, ele sabia que tudo era fácil. Era fácil ele ter amigos, era fácil ele adquirir alimentos para ele alimentar, moradia para ele passar a noite, você entendeu? Só que chegou uma hora que aquele dinheiro acabou. Chegou uma hora que a herança que ele tinha, ela acabou. E ele se encontrou na dificuldade da necessidade. Aí foi aí que começou a ele ter aquela experiência, a parar e analisar. Foi quando ele viu que os amigos começaram a abandonar ele. Foi quando ele viu que o lugar, os ambientes que ele frequentava já não recebia ele como ele recebeu ele quando ele tinha dinheiro. Aí foi aí que ele começou a observar que lá fora tinha só comida de porco, enquanto em casa há pão. O moço desejava fartar-se com alfarroba. A alfarroba era a comida que os porcos comiam. Era uma lavagem gordurosa, imprópria para consumo. Nem os pobres dela comiam. Em sua casa havia pão. Ele mesmo reconheceu que os empregados de seu pai tinham fartura de pão. O próprio filho agora comia comida que nem os empregados comiam. Aí ele começou a ter uma análise da situação que ele vivia quando ele estava do lado da proteção do pai, e agora a situação como o mundo lá fora. Às vezes, irmão, a gente está vivendo uma vida tranquila, mas a gente começa a observar
a vida lá fora, a vida do outro, ou a situação que o outro vive, e a gente não analisa que às vezes também ele pode estar passando pelas ter as suas dificuldades, e a gente se compara lá, não, quem está lá fora está vivendo bem melhor do que quem está aqui dentro na casa do pai, na proteção do pai, porque o pai é muito exigente, porque o pai cobre regras para você viver debaixo do teto dele, e às vezes a gente analisa que lá fora é muito melhor entre uma liberdade. E esse filho, ele começou a perceber isso, por comparar a situação que ele tinha em casa, e nem se comparou à situação que ele tinha. Começou a se comparar à situação que os empregados do pai dele viviam na casa do pai dele, com a situação que ele está vivendo agora. Porque falar de fartar das alfarrobas, porque na palavra de Deus diz que foi um dos empregos que ele conseguiu arrumar. Eles mesmos reconheceram que os empregados do seu pai, nem isso ele poderia comer. Teria o que os empregados do pai dele comiam, era muito melhor do que a situação que ele estava ali sobrando para ele, que nem era oferecida para ele, que nem a comida de porco, a lavagem, ele poderia comer. Esse é um grande dilema. Esse é um grande dilema da raça humana. Pão ou lavagem? Vazio espiritual, coisa que não alimenta, ou aquilo que pode alimentar a alma. Alguns pensam, por que vou ficar nessa chatura, quando as coisas lá fora são bem melhores? Isso foi o que ele pensou. Quando ele decidiu chegar no seu pai e pedir a herança dele para ele poder desfrutar das coisas lá fora. Vamos dizer que ele cobrou do seu pai algum tempo trabalhado, que ele trabalhou na fazenda ou na empresa do seu pai, e ele achou o direito de receber a herança dele em vida e poder ir lá fora aproveitar essa liberdade, esse bem melhor que ele fala. Em Provérbios 14:12 diz assim: há um caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele é como o caminho da morte. E isso foi o que aconteceu com esse jovem. E não só com ele, tem muitos hoje que estão vivendo essa história, que decidiram por alguma coisa que o pai falou, ou talvez o pai quis o melhor para ele, para o seu filho, ou para você que está ouvindo essa mensagem, e você ficou chateado e achou melhor ir embora de casa. E hoje o orgulho está maior, porque está passando dificuldade, quer voltar para a casa do pai, mas o orgulho está batendo aí, não está querendo deixar você voltar. Você entendeu? Por quê? Porque há caminhos que parecem direito ao homem, mas o fim dele é caminhos de morte. Entendeu? Na casa de Jesus tem pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Fora de Jesus Cristo, a alma não é alimentada. Fora de Jesus Cristo, só há lavagem. Hoje, irmão, a gente sabemos, quem teve a experiência de viver na casa do pai, dos pais, sabemos o conforto que a gente tinha, da proteção, de não ter responsabilidade, compromisso, porque nós chegávamos em casa, sabia que a comida estava na mesa, sabia que tinha um lugar para dormir, sabia que tinha uma cama quentinha, sabia que se adoecesse ali, o pai e a mãe estavam ali para cuidar, para dar o remédio, você entendeu? Mas quando nós vamos para fora, quando a gente sai da casa dos pais para ir para o mundo, a gente começa a arcar com a nossa despesa. Aí é onde que a gente vê a falta que faz a gente estar na presença do Pai. E isso, meu irmão, representando hoje essa passagem, nós sabemos que a casa do Pai aqui no Filho Pródigo está representando a casa de Deus. E nós sabemos que hoje Jesus ele oferece o melhor. O melhor, às vezes, para nós não parece que é, mas sabemos que a vida melhor que nós temos, como aqui conta, que é de um filho que afastou dos caminhos do Senhor, que sentiu o prazer, viveu na casa de Deus, mas decidiu ir para o mundo, viver a liberdade do mundo. E hoje ele sabe que com Jesus a gente tem o melhor. Por que voltar? Porque fora há comida de porco e em casa há pão, pão da vida. Esse pão é Jesus Cristo. Fora há carne e em casa beijos e perdão.
ele se ajuntou aos cidadãos daquela terra. A ideia do texto grego é a seguinte: nem emprego ele conseguia, então ele encontrou na casa de alguém que decidiu ficar ali. Enquanto tinha dinheiro, era respeitado. Este é o problema de uma vida estruturada em bens materiais. Enquanto a gente tem dinheiro, enquanto a gente tem uma condição financeira, todo mundo é seu amigo. Todo mundo te bajula, todo mundo te trata bem. Mas eu quero ver eles provar que é seus amigos na hora que você está doente, na hora que você está enfermo em um hospital, ver quem que vai te visitar, você entendeu? Na hora que muitos acontecem quando você tem amigo e acontece uma fatalidade, você vai preso, aí você vê quem que é seus amigos que vão lá te visitar, ou quando você está desempregado e não tem uma condição nem de levar o alimento para casa, aí que você vai ver quem é seus amigos. Mas quando você tem uma condição financeira, você consegue fazer festinha, todo final de semana você banca o churrasco, você convida os amigos, aí nessa hora você tem muitos amigos, você entendeu? Mas na hora que acabam os bens materiais, na hora que você entra numa situação de crise, aí que você vê realmente, só sobrevive aqueles verdadeiros amigos. E eu, por experiência própria, são poucos, irmãos, são poucos. E desses poucos, o que sobra do seu lado, que não te abandona, é seu pai e sua mãe. E o camarada que tinha um humor bem sagaz, mandou cuidar de poucos. Aquilo que nenhum judeu faria naquela época. Olha pra você ver. O cara gastou o dinheiro que ele tinha, a herança que ele tinha. O cara gastou tudo, bens materiais. E na hora que ele viu a situação que ele estava, ele ainda humilhou o camarada. Porque naquela época todos sabiam que porcos é imundo. Então o judeu ele não se contamina com coisas imundas. Mas a única saída que ele teve foi cuidar de porcos. Isso que foi o que o cara, amigo dele, arrumou para ele. Isso foi para tirar sarro, debochar, tirar a onda. A atividade mais baixa, lavar a trina, que é lavar banheiro, não era nada. Carpir terreno dos outros não é nada. Ali pedir esmola seria mais digno do que cuidar de porcos para um judeu. E não era nem porcos dele, era porcos de outros. Olha a humilhação que ele chegou. Olha a situação que ele chegou, meu irmão. Tinha uma vida estruturada na casa do pai. Ali comia do bem e do melhor. Poderia pegar um carneiro, fazer festas, final de semana com seus amigos. Mas uma decisão de querer conhecer o mundo lá fora. De querer experimentar o melhor que o mundo lá fora te oferece. Fez ele chegar nessa situação. E isso que eu falei aqui, que às vezes para hoje nós achamos que é humilhante, não chega nem perto do que é humilhante para um judeu cuidar de porcos, ainda mais porcos dos outros. Mas em casa havia o melhor, fora recebeu zombaria, em casa perdão. Deus nunca se preocupa com a respeitabilidade humana e nem com a conta bancária. Ele não está apenas buscando pessoas perfeitas. Anda à busca de gente imperfeita e pecadoras. Fora a morte, em casas, beijos e perdão. E eu aqui morrendo de fome, o texto grego é enfática. Não é uma figura de linguagem, é alguém que estava prestes a morrer. Mudar não é humilhante. Humilhante é morrer de fome. Se você se encontra numa situação que nem esse irmão se encontra, humilhante, irmão, é continuar desse jeito. Que eu falo assim, eu me coloco também, eu me considero como um filho pródigo, é ficar nessa situação e não tomar uma decisão de mudar. Ficar aí comendo essa lavagem que o mundo, que o resto da sociedade, incrédulo, fica oferecendo. Às vezes você está aí numa situação de rua, porque o orgulho está grande de pedir perdão pro pai,
de às vezes fechar seus olhos aí no momento e reconciliar com Deus e voltar para os caminhos, procurar a igreja mais próxima aí de você aí, ó, e voltar para os caminhos do Senhor. Mas às vezes a gente quer continuar desse jeito, com orgulho, e não poder se humilhar diante da presença de Deus e aceitar o renovo do Senhor. Converter-se não é humilhante. O humilhante é a vida errada, é arruinada. Acertar as contas com Deus não é humilhante. Insistir no erro, sim. Voltar para casa não é humilhante. Humilhante é continuar longe de Deus. Fora, a morte. Em casa, a festa. Queria a comida dos porcos. Em casa, ele ouviu: tragam a novilho que separei. Era um bezerro que estava guardado para uma grande festa. A festa do retorno, a festa da sua volta. Isso, irmão, é o que todos nós recebemos quando voltamos para a casa do Senhor. Festas. Deus não olha pelos erros que a gente cometeu, pelas burradas que a gente faz. Por quê? Porque Ele sabe que quem vai sofrer somos nós. Somos nós que sofremos com as nossas decisões erradas que cometemos. Ali a experiência foi do filho. O pai continuou levando a sua vida. O pai ficava triste porque sabia que onde estaria seu filho, o que ele deveria estar fazendo. Será que ele estaria comendo agora? Será que ele estava num lugar protegido? Essa é uma preocupação que todos os pais têm com seus filhos. Mas do sofrimento sempre quem sofre somos nós que tomamos essas decisões. E sempre há festa na casa do pai quando o filho volta. E imagina se na vida real, hoje, na terra, há festa quando um filho se arrepende e volta para os caminhos do Senhor, volta para a casa dos pais. Imagina então quando você volta para os caminhos do Senhor. E você volta com essa experiência, de trazer essa experiência para que outros não venham cometer esse erro que nós cometemos de sair da casa dos pais e querer desfrutar das coisas do mundo. Isso, irmãos, é o que acontece quando nós voltamos para a casa do Pai. Deus está de braços abertos, esperando você voltar. Você que está me assistindo aí, ó. Você que está aí hoje escravo das drogas, ou você que está aí morando na rua, ou você que saiu de casa da igreja por causa de uma palavra errada que foi dita de algum irmão da igreja, ou porque eles não reconheceram o erro que talvez você pecou ali. Você entendeu? Mas volta. Deus está te esperando. O homem, ele é falho, mas Deus não. Pessoas não têm medo de erros, do ocultismo, de bater em portas de inimigos, mas têm medo do evangelho. Pessoas que têm medo de Deus se acostumarão com o mal. Têm vergonha do bem. Se você está longe de Deus, pode apresentar a uma série de desculpas para não voltar, mas serão apenas desculpas e nunca razões. A única razão para não voltar seria se Deus não aceitasse, mas Ele o aceita. Que nesse momento, irmão, você que ouviu essa mensagem aí no Instagram, que me segue aí, ó, você que está afastado dos caminhos do Senhor, volta. Deus está te esperando, volta. Volta. Ele está te esperando de braços abertos. Amém? Baixe sua cabeça aí, estarei orando a Deus agora, neste momento, pedindo a Ele para que possa te alcançar, que essa pequena mensagem aqui possa ter falado ao teu coração, que Deus possa estar tocando aí no seu coração e trazendo você de volta, que você possa reconhecer que o melhor caminho é o caminho do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai de encontro a essa pessoa que está afastada dos teus caminhos, alguma palavra que foi dita, Senhor, alguma coisa que ele fez, que foi julgado e resolveu sair da tua presença. Senhor, da mesma forma que o Senhor me trouxe hoje para a casa do Senhor, que o Senhor traz essa vida, Senhor. O Senhor vai de encontro aonde ela está. Protege ela, Senhor. Guarda, Senhor, de todo levantar de Satanás. Porque sabemos, meu Pai, que isso é obra do inimigo, Senhor. Em nome de Jesus, quebra todo laço de morte, toda obra maligna contra a vida dessas pessoas, Pai. Mas traz ela de volta para os caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, Senhor.
que essa pessoa que está ouvindo esse vídeo, que venha ser abençoada e alcançada pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Fiquem em paz, que Deus abençoe cada um de vocês, amém.